eleição, eleição, eleição. Kyrie eleison, eleison, eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Coloque no altar sua intenção para esta Santa Missa. Nós acolhemos as intenções que foram publicadas antes da Santa Missa. Rezamos pelas almas do purgatório. Tem mais alguma intenção? Também queremos rezar pelos irmãos falecidos. Quitéria de Maria Lima Evangelista, 11 anos. Arnaldo Cassimiro de Lima, 5 meses. Antônio Gaspasiane Mesquita Chaves, 2 anos. Manuel Carlos de Melo. Geraldo Catunda Martins, 6 meses. Antônio Valdenir Camelo Mesquita. Luísa Cardoso da Silva, 20 anos. Raimundo Martins Souza, 4 anos. Maria Vieira de Souza, 5 meses. Francisco Pereira de Souza, 3 anos e 11 meses. Joaquim Vieira de Souza, 4 anos. Quitéria Vieira de Sales, 16 anos. Monsenhor Luiz Ximenes. Também damos graças a Deus pela vida de Gleiciane Souza da Silva, Vilmar Muniz, Maria Silva. Uma graça alcançada. Santo Antônio de Pádua. Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que, a exemplo do presbítero São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente ao Evangelho, tornando-nos tudo para todos, e nos esforcemos em ganhar para vós novos irmãos no amor de Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com atenção, ouçamos a liturgia da palavra. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido, porque não tinha chovido no país. Então a palavra do Senhor foi dirigida-lhe nestes termos: Levanta-te e vai a Serepta dos Sidônios, e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Elias pôs a caminho e foi para Serepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: Por favor, traz-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou: Por favor, traz-me também um pedaço de pão em tuas mãos. Ela respondeu: Pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: Não te preocupes, vai e faz como dissestes. Mas, primeiro, prepara-me com isso um pãozinho e traz-o. Depois fará o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a face da terra.
A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito. E comeram ele e ela em sua casa durante o tempo. A farinha da vasilha não acabou nem diminuiu. O óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito, por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça, vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflições, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filho dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Quando nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Sobre nós fazei brilhar o esplendor
da vossa face, sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Vós sois a luz do mundo, brilha a todos vossa luz. Vendo ele vossas obras, deem glória ao Pai Celeste. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim de um candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossos pecados. Louvor a vós aqui. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é muito interessante, porque ele começa dizendo assim: naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos. Às vezes o Evangelho começa dizendo assim: Jesus falou às multidões. Existe uma grande diferença entre a multidão e o discípulo. Preste atenção para você nunca esquecer. A multidão, ela não tem compromisso com o Evangelho. Ela pode achar bonito, pode admirar, mas ela não tem compromisso nenhum, nem presta atenção, ela não ama, ela não é seguidora de Jesus. Já o discípulo, ele é uma espécie de aluno. Ele gosta do Evangelho. Ele ama o Evangelho. Ele confia em Jesus. Então, o discípulo de Jesus é um seguidor. E hoje o Evangelho, penso eu, foi proclamado para um grupo de discípulos. Porque todo batizado é discípulo. E o Papa Francisco disse, não é só discípulo e missionário, é discípulo missionário
de Jesus. Então, o evangelho de hoje foi dirigido a quem? A mim. O evangelho de hoje foi dirigido a você e a todos nós, os discípulos de Jesus do nosso tempo. E que graça grande poder, no meio de um mundo, de uma sociedade tão plural, tão diversa, poder ser um discípulo, poder ser um seguidor, um imitador de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi o que Jesus disse para os discípulos dele daquele tempo e para nós hoje. Vós sois o sal da terra. Naquele tempo, meus irmãos, não tinha geladeira. E eles então colocavam o sal sobre o alimento, sobre a carne, para que não apodrecesse. Primeira coisa, primeiro sentido do sal. Não deixar apodrecer, não deixar arruinar. Então, quando nós, de fato, experimentamos o amor de Deus por meio de sua palavra, por meio de sua doutrina, por meio de uma experiência viva com a Eucaristia, nós não deixamos que o mundo nos apodreça, nos corroa, nos destrua. E quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, estão apodrecendo, estão perdendo o sentido da vida. Quantas pessoas não têm alegria de viver. A sociedade materialista, imoral, interesseira, superficial, vazia, faz com que as pessoas apodreçam. Eu converso com tanta gente, meus irmãos, e às vezes é tão triste a pessoa, no meio das pessoas, aparentar ser uma coisa, às vezes sorrindo, tentando se alegrar, e quando vai deitar, quando vai dormir, diz assim: ô padre, eu vivo tão triste, só a minha rede, só meu travesseiro sabem o que é que eu passo, as lágrimas que eu derramo. Então Jesus, ele não quer que você seja uma pessoa que vá dormir sem sentido de viver, ou com a vida corroída, apodrecida por causa do pecado, por causa do mal. Vós sois o sal da terra. Então, qual é o primeiro sentido do sal? Não deixar apodrecer. E o segundo, vocês sabem. Hoje em dia, até as pessoas estão aconselhando você não usar mais sal. Lá na paróquia, nós temos o costume de, quando termina o batismo, colocar um pouquinho de sal na boca da criança, lembrando essa passagem do Evangelho, como ritual complementar. E o padrinho de sal diz: vós sois o sal da terra. E tem mãe que não, padre, essa parte do ritual eu não quero, porque tem medo da pressão do menino subir e já querem acostumar a criança a crescer sem comer sal. Eu respeito demais, né? Cada um tem sua visão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, dar sabor, dar sentido. Repito, a vida de muitas pessoas é vazia, é sem gosto, é sem sentido, é superficial. Padre, o que é que eu posso fazer para que a minha vida tenha sentido, para que a minha vida tenha gosto, não somente na frente das pessoas, ou eu destrua a minha vida com uma falsa alegria, uma falsa felicidade? Então Jesus hoje, ele diz, em primeiro lugar, que ele é o sal. Quando nós abrimos o nosso coração a ele na oração, quando nós abrimos o nosso coração a ele ouvindo, meditando, refletindo a palavra, e quando nós comungamos, preste atenção, que é a parte mais importante, quando nós comungamos e de fato abrimos o nosso coração a ele, o sabor da vida que ele é, que ele tem, passa também para nós. Então, ser sal, meus irmãos e minhas irmãs, não é só uma questão de querer ser sal, de querer dar sabor. Ser sal é consequência de uma convivência, de uma vivência, de uma comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nós nos unimos a Ele, mais saborosa fica a nossa vida, mais saborosa fica a nossa existência. Por que eu digo isso aí? Olha, meus irmãos, em muitos lugares, as pessoas acham que
participar das coisas de Deus, participar das coisas da igreja, é algo pesado. É como se fosse uma obrigação a mais. Tem gente que vive por fora e diz assim, ai, tu já vai para a missa de novo, tu já vai rezar de novo, tu só quer viver dentro da igreja. Meus irmãos, quem de fato experimenta a graça da comunhão com Deus, pela palavra, pela oração e pela Eucaristia, não acha pesado. Você pode até achar assim, só quer viver agora dentro da igreja, é um exagerado. Não. É você sentir na própria alma, no próprio coração, o sabor, o gosto que o Evangelho dá. Que viver nas coisas de Deus dá. É maravilhoso. É por isso que às vezes tem gente que pergunta assim, tu ganha quanto para viver lá dentro da igreja ajudando este padre? Tem gente que pergunta em outros lugares por aí, aqui eu não sei não. Nada. Às vezes nem muito obrigado. Nada. Só a alegria de estar nos átrios do Senhor, de servir a Deus, de ser da igreja. O sabor do Evangelho. E quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, precisam experimentar a beleza de saborear as coisas de Deus, de dar sentido à própria vida. E quem faz essa experiência também se torna luz, porque Ele é a luz. Ele ilumina a nossa alma. E quando Ele ilumina, quando Ele acende essa luz na nossa alma, nós também iluminamos a vida dos irmãos. Então, uma luz. Imagine só se faltasse energia agora. A lua não está prestando, não é? Não tem nada não. Então, a luz, meus irmãos. Imagine só se faltasse energia aqui. Veja, Maria. Íamos ficar nos abarroando uns com os outros, uns pisar nos buracos, outros caíam por acolá. A não ser ficasse todo mundo sentado. Mas, o que é que significa a luz? A luz nos impede de nos ferirmos uns aos outros. A luz nos impede de cairmos. A luz nos dá uma segurança. Então Jesus é aquele que é a luz da nossa vida. Imagine só uma pessoa sem luz. A luz não é só... Não pense só numa luz física. Porque hoje em dia em toda parte tem lanterna, tem luz no celular, tem luz... É uma luz espiritual. Você conhece alguém que vive quebrando a cara? Que vive sofrendo? Que vive repetindo os erros de forma circular e parece que não aprende? Nós não queremos julgar ninguém, preste bastante atenção. Mas quem tem o Evangelho tem essa luz na consciência, tem essa luz dentro de si, tem essa luz que impulsiona, é aquele toque, é aquela graça interior. Vós sois a luz. O Papa Bento XVI, ele dizia que o Evangelho cresce por atração. Quanto mais nós deixamos, olha como é sério, quanto mais nós deixamos que o Cristo dê sentido e ilumine nossas vidas, mais as pessoas que estão ao nosso redor querem viver aquilo que nós vivemos, querem experimentar aquilo que nós experimentamos. E eu pergunto a você, as pessoas que convivem com você, lá na sua casa, lá no seu bairro, na sua rua, elas querem viver a forma como você vive o Evangelho, a palavra de Deus? Elas veem você passando para vir para a missa, celebração, oração aqui. Para ver Jesus no Santíssimo Sacramento. Se as pessoas soubessem da grandeza da Eucaristia. A gente sabe, meus irmãos, tem lugar por aí que um padre vai celebrar uma missa, tem 4, 5, 6 pessoas. Porque as pessoas não sabem que é Jesus que está ali. Preste atenção na missa. A missa tem 2 ritos. Primeiro da palavra, que nós estamos vivendo agora, e daqui a pouco o sacramental. Na hora da consagração, para frente, o ambiente muda. Fica algo diferente, mais leve. Por que que fica? Porque ele vem para cá. Fica aqui no nosso meio.
vivo, tão real como está nos céus. Se as pessoas soubessem disso, precisavam chamar a polícia todo dia para manter o povo de querer ver, querer receber Jesus na hóstia consagrada. E é por isso que nós devemos pedir muito perdão a Ele, pela nossa indiferença, pela nossa dureza de coração, pela nossa falta de fé, pelas vezes que nós não compreendemos esse mistério tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno, tão humilde, que quer nos alcançar. Que Deus nos dê esta graça. Amar Jesus, como São José de Anchieta amou e proclamou aqui no Brasil como primeiro apóstolo e fundou essa cidade que hoje nós conhecemos como São Paulo. Fiquemos em pé e elevemos ao Senhor nossas preces. Nossa resposta será: ó Senhor, Senhor, nesta noite, escutai nossa prece. Por todos os fiéis reunidos nesta celebração, para que a participação na Eucaristia transforme nossas vidas e fortaleça nossa comunhão fraterna, cantemos. Ó Senhor, Senhor, nesta noite, escutai nossa prece. Pelos sacerdotes Padre Domício e Padre Jefferson, e em especial o Padre Jacó, celebrante dessa Eucaristia, para que sejam sempre iluminados e fortalecidos pelo Espírito Santo em sua missão, cantemos. Ó Senhor, Senhor, nesta noite, escutai nossa prece. Pelos que colaboram nesta festa, equipes de serviço, comunidades convidadas, noitários e benfeitores, para que recebam de Deus graças e bênçãos sem medida, cantemos. Ó Senhor, Senhor, nesta noite, escutai nossa prece. Pelo testemunho de Santo Antônio, grande pregador do Evangelho, para que também nós sejamos anunciadores do amor de Deus, cantemos. Ó Senhor, Senhor, nesta noite, escutai nossa prece. faça agora o pedido da graça que você quer alcançar. Aquilo que é impossível aos homens, tudo é possível àquele que crê, diz a palavra de Deus. Mas peça que esse sabor que Jesus dá, essa luz que Ele é, também dê mais sabor, dê mais sentido à sua vida. Quem não tem alegria de viver, sentido profundo de viver, tem a tendência a cair nos vícios. Então, se você conhece alguém viciado em alguma coisa, alguma porcaria, você pode até rezar por essa pessoa e pedir a Deus que Ele que é sal, Ele que é luz, dê um sentido profundo para a vida dessa pessoa. Ela se liberte da mesquinhez, da superficialidade, do vazio da vida e encontre Jesus, luz, Jesus, sal, na palavra e na Eucaristia. Tudo isso pedimos, Deus, mas acima de tudo agradecemos em nome de Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Canto do ofertório.
vida eterna se fará, e o vinho que nascemos, vinho novo então será. Corações abrasados trazem hoje ao altar as primícias do amor, os frutos do nosso amor. Este pão que ofertamos, vida eterna se fará, e o vinho que trazemos, vinho novo então será. Como incenso ofertamos, sacrifício de louvor, aquele que merece todo amor. No altar da cruz, seu Filho fez sagradas vida e dor. Toda a terra é criada em teu Espírito. Como incenso ofertamos, sacrifício de louvor, aquele que merece todo amor. No altar da cruz, seu Filho fez sagradas vida e dor. Toda a terra é criada em teu Espírito, Senhor. Com incenso ofertamos, sacrifício de louvor, aquele que merece todo amor. No altar da cruz, seu Filho fez sagradas vida e dor. Toda a terra é criada em teu Espírito. Como incenso ofertamos, sacrifício de louvor, aquele que merece todo amor. No altar da cruz, seu Filho fez sagradas vida e dor. Toda a terra é criada em teu Espírito, Senhor. Vamos orar, meus irmãos, para que o amor que Jesus tem por nós dê cada vez mais sentido, ilumine cada vez mais nossa existência, para que nós, evangelizando, tenhamos a graça de trazer mais pessoas para Deus, para a igreja. E orai para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Na celebração de São José de Anchieta, nós vos pedimos, Senhor, abençoai do céu estes dons que vos apresentamos, para que ao recebê-los sejamos livres de toda culpa e saciados pelos alimentos celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração Eucarística Quinta. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Vamos dizer de novo. Calhou foi tudo.
É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite agradecendo, com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana. Hosana nas alturas, hosana. Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua vinda. Recordando, ó Pai, neste momento,
paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, o Papa Leão XIV, ser bem firme na fé, na caridade, e a Dom Vasconcelos, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna, com Maria, Mãe de Deus e da igreja, os apóstolos, Santo Antônio de Pádua e todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida. Os falecidos que tiveram os nomes publicados antes da Santa Missa: Quitéria de Maria, Arnaldo, Cassimiro, Antônio, Gaspasiane, Manuel Carlos, Geraldo Catunda, Antônio Valdeni, Luísa Cardoso, Raimundo Martins, Maria Vieira de Souza, Francisco Pereira, Joaquim Vieira, Quitéria Vieira, Monsenhor Luiz Ximenes, os falecidos que nós estamos lembrando agora. É uma caridade rezar por quem morreu, porque eles não podem fazer nada por eles. Mas as orações que nós mandamos a Deus aqui para eles, se eles merecerem, chegam lá. Então vamos rezar. Acolhei-os junto a vós bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós aqui reunidos, devotos de Santo Antônio, os aniversariantes, Leiciane Souza, Vilmar, Maria Silva, todos nós, que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 São Paulo foi uma cidade fundada por São José de Anchieta. Mas um dia desse eu vi um vídeo na internet, uma pessoa fazendo uma pesquisa lá no centro de São Paulo. Há um monte de pessoas que passavam. Você conhece Jesus? O repórter perguntava. E a maioria dizia que não conhecia. Aquilo me doía tanto. A pessoa dizer que não conhece Jesus. E hoje está na moda. Tem gente por aí que não gosta de Jesus. Então, por que nós, os discípulos dele, os cristãos, temos que passar Jesus do jeito que ele é, atraente, chama, e o olhar dele, como nós vimos domingo passado, toca, converte, muda a pessoa, faz a pessoa viver uma vida melhor. É responsabilidade dos cristãos a evangelização, eficaz. Então, que Deus nos dê esta graça, evangelizar para trazer pessoas para Jesus na igreja dele. Rezemos então. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai
livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Peça paz para a sua vida, paz para a sua família, paz para o mundo todo. Geralmente quem não conhece Jesus gosta de guerra, gosta de confusão. Vejam os grandes do mundo fazendo guerra, destruindo a vida dos outros, soltando bomba, porque eles não conhecem Jesus. Peça paz. E peça que nós, meus irmãos, tenhamos a graça de evangelizar a nossa cidade. Que nós não tenhamos a tristeza de ver pessoas falando mal de Jesus aqui na nossa terra. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Com muito amor e devoção cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Eis aqui a fonte do ribeiro, o qual eu vinho no latão, sustenta a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade e vida.
fazer isso em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz. Venham todos a mim, eu sou Jesus. Diz aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar, sustenta a humanidade. Em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade e vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo partido por ti, fazer isso em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz. Venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis o meu corpo partido por ti, fazer isso em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz. Venham todos a mim, eu sou Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, os sacramentos que recebemos alimentem em nós a mesma fé transmitida pela pregação apostólica de São José de Anchieta, que ele guardou com solicitude. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos saudar aquela que mais amou Jesus e aquela que nos ensina a amá-lo como ninguém jamais amou, a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Com a mão no coração nós podemos rezar. Meu Deus, Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão Peço-lhes perdão por aqueles que não creem, por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Santo Antônio, rogai por nós. agora quem é dizimista vai rezar comigo a oração para a devolução do dízimo, que é diferente, olha. Aí rezar, a gente reza na paróquia, mas foi bom. Mas eu confesso uma coisa, a lei que é muito pequena. Mas vamos rezar, quem é dizimista, rezar por você que vai dar a Deus o que é de Deus, cumprindo o 5º mandamento da igreja, e rezar por quem ainda não devolve, para que passe a devolver. Vamos rezar. Senhor, dai-me indulgência para entender
os fundamentos do dízimo. Não é indulgência, não, é inteligência. Bora, alguém leia aqui. Está muito pequeno. Obrigado. Senhor, dai-me inteligência para entender os fundamentos do dízimo, coragem para vencer o egoísmo e doar o meu coração, compreensão para perceber o verdadeiro significado da prática de contribuir, sabedoria para evitar o apego excessivo aos bens materiais e individuais, discernimento para compreender o dever da gratidão que tenho para com Deus, fé para acreditar que Deus ama quem dá com alegria. Amém. Muito obrigado. Tem que ser agora, já chegou a hora da contribuição. Deus é tão grande, fez os diferentes, mas nos quer igual. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Que maravilha, festa da partilha sem obrigação. Deus é Pai, bondoso, é tão generoso, multiplica o pão. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Sorteio, Santo Antônio de Pádua, faça a gente ganhar esse que está precisando desse prêmio. Essa lembrancinha. Santo Antônio, me ajuda a pegar. Francisco das Chagas Maciel. 3 pessoas? Maria Rodrigues Pereira. É o Chaguinha, Chaguinha? Olha aí. Isabel Ferreira Souza. Pode vir. Olha aí. Pronto. Isabel Ferreira Souza, Maria Rodrigues Pereira, Francisco das Chagas Maciel. Olha aqui. Boa noite a todos.
Agradecemos a liturgia de hoje, Capela Nossa Senhora de Fátima, da Piracicaba. Agradecemos aos ministros, coroinhas, Ministério de Música, Sal e Luz, Pascom, Coleta, Plantão do Dízimo. Agradecemos aos doadores das rosas para o andor e espaço celebrativo. Betânia Timbó, Comércio e Frutaria O Major, a organização do Major e Edson, Lila, Marileide, Everardo, Querubim, Seu Aristeu, Loura das Frutas, Gisele Araújo, Meire Parente e Frigorífico Maciel, na organização de Camila e Kleber, e Aureni Magalhães. Agradecemos aos doadores da barraca na noite de hoje, que é a Dona Socorro do Cheiro Verde, o SCC, Chaguinha Bastos, Francilene Bastos, Francimar, Dona Maria Rita, Loura das Frutas, Padaria O Liliu e também a todos os funcionários da Escola Conceição Catunda, Querubim, Antônia de Maria, Micaele, Leuda, Deusilene, Leonete, Larice, Márcia, Joana Wanda, Marileide, Jorge, Cleomar, Tayana, Erinalda e Lila. Agradecemos também a Eliane Barbosa, que fez a canja lá da escola, né? Se prestou o seu serviço, né, para fazer essa canja. Agradecemos também a Padaria O Liliu, né, que está sempre nos doando, né, para a barraca. Agradecemos. Aliás, na barraca de hoje nós temos bolo de tapioca, bolo mole, bolo de milho, canja, creme com arroz, pizza, salgados, água e refrigerante. Agradecemos a quinta noite, né, que é composta por todos os membros, né, os professores e funcionários da Escola Conceição Catunda. E eles avisam que após a missa, né, terá uma rifa de uma cesta básica. E essa rifa custa só R$2. Convidamos, né, a pastoral da pessoa idosa, que é a sexta noite, que será amanhã, convida a todos para um leilão junino. Agradecemos também o nosso padre Jacó, que é o padre lá da paróquia de Cruz, que veio celebrar aqui hoje conosco. Nós que fazemos o conselho da capela e todos os moradores do bairro Flores e de outros bairros que estão presentes, nos sentimos muito felizes com sua presença, padre. Muitos honrados. Obrigada a todos. Agora convidamos os homenageados desta noite para subir até aqui à frente para receber a bênção. Capela Nossa Senhora de Fátima, da Piracicaba, bairro Menezes Pimentel e Terço dos Homens. Nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, São Padre Pio, São Bento, Santo Antônio de Pádua, pelos méritos da Beatíssima Virgem Maria, o sangue precioso de Cristo seja derramado sobre vocês, livrando de todos os perigos, tornando vocês invisíveis ao mal, fortalecendo a fé, o amor a Deus sobre todas as coisas, também o amor uns para com os outros, e dedicando a vocês uma fé agradável a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derrama, Senhor,
derrama sobre eles seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre eles seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre eles seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Hino a Santo Antônio. Glorioso Santo Antônio, grande amigo do Senhor, escutai nosso pedido, sede nosso protetor. Escutai nosso pedido, sede nosso protetor. Puro Espírito foi vossa alma, da virtude em bela flor. Vosso coração sacrário, do mais puro e santo amor. Vosso coração sacrário, do mais puro e santo amor. Glorioso Santo Antônio, grande amigo do Senhor, escutai nosso pedido, sede nosso protetor. Escutai nosso pedido, sede nosso protetor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio de Pádua, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. O que dá sabor à vida é o amor. Dê um abraço ao irmão e diga a paz de Cristo. Jesus lhe ama muito. Boa noite. Permaneça na parte social.